entendermos um pouco melhor alguns conceitos, aprofundar algumas ideias e elevar um pouquinho a nossa teologia. Então, as sextas-feiras não vão ser teologia básica. Então, nós não vamos estar trabalhando teologia básica. Então, a gente vai estar querendo realmente dar um passo a mais. Estamos querendo andar um pouquinho, estamos querendo que você entenda algumas coisas que está por trás da nossa forma de interpretar as Escrituras. Estamos querendo que você entenda um pouquinho sobre o que a gente chama de hermenêutica dispensacionalista. A gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Vou trabalhar os princípios, por que o batista regular ele assume esse tipo de hermenêutica, para você entender por que nós interpretamos a Bíblia da maneira que nós interpretamos. Às vezes, nós não nos fazemos esse tipo de pergunta. Às vezes a gente simplesmente acha que essa é a interpretação. Mas quando você se depara com outros grupos, você percebe que existem outros tipos de interpretação e que você só interpreta assim porque você faz parte de uma tradição hermenêutica, porque você faz parte de um grupo, você já foi talvez discipulado dessa forma, você já escuta pregações e todas elas já te levam para uma determinada percepção das Escrituras, e sendo assim, você tem uma forma de pensar as Escrituras que não é sua, é uma tradição. Então, apesar de, no final das contas, a gente incorporar e se apropriar desta forma de interpretar as Escrituras, ela não é individual, né? Então, eu quero mostrar para os irmãos o que é que tem por trás, né? Como se chegou nisso, como é que a gente chega nesse tipo de percepção. Quero falar um pouquinho sobre isso. Vamos orar e a gente vai conversar um pouco. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer por esse tempo, por esse momento. Obrigado por nos trazer até a tua casa. Te agradecemos porque o povo de Deus tem tido sede e desejo de te conhecer mais e melhor e ter precisão, ó Deus, na sua teologia e na maneira de interpretar as Escrituras. Peço ao Senhor que nos dê discernimento, sabedoria, amplie a nossa visão, para que nós venhamos a compreender melhor. Em nome de Jesus, amém. Então, eu quero começar com essa pergunta, né? O que você entende por dispensacionalismo? Você já ouviu falar sobre esse termo, dispensacionalismo? É um termo esquisito para você? É um termo estranho para você? Quantos anos você tem de batista regular? Quantos anos você já faz parte desta tradição de interpretação? Então, se você é um batista regular, você é dispensacionalista. Quer você entenda ou não o que significa o termo. E este é um problema para nós. Porque, às vezes, nós dizemos, né? Eu sou batista regular, mas eu não entendo o que de fato é ser um batista regular. Eu não entendo o tipo de interpretação batista regular. Eu não estou falando de entender apenas as doutrinas. Então, certamente você conhece os livros distintivos, os distintivos dos batistas regulares. Eles resumem as doutrinas, mas eu não estou falando simplesmente disso. Eu estou falando de uma forma de interpretar a Bíblia batista regular. Ah, pastor, eu não sabia que isso existia. Existe. Então, existe uma tradição de interpretação quando a gente usa o termo hermenêutica. Isto aponta para o deus Hermes, um deus grego, deus da mensagem grego, deus da interpretação. Hermenêutica é a interpretação da mensagem. Este é o propósito. E quando nós dizemos que a nossa interpretação é dispensacionalista, nós estamos nos identificando com uma forma própria de interpretar os textos bíblicos.
E eu receio que muitos crentes batistas regulares não compreendam exatamente do que isso se refere. Atualmente, quando nós falamos de dispensacionalismo, é praticamente unânime a ideia de que a dispensação ela deve ser pensada como uma economia, o que envolve tempo cronológico, mas vai além disso. A palavra dispensacionalismo, ela vem da palavra dispensação. Ela vem deste termo aí, que é um termo bíblico. A gente vai, inclusive, ver nas Escrituras o termo dispensação. E, nesse sentido, nós precisamos entender o que é dispensação, então. O que nós estamos percebendo é que, após anos de discussões sobre o que seria uma dispensação, se chegou a uma interpretação mais madura da dispensação. E a dispensação, então, ela é tratada como uma economia. Então, ela é tratada como um período de tempo, mas não só a forma de Deus agir em determinados períodos na história. Então, Deus agiu de modo diferente em determinadas situações e momentos. Esse agir de Deus de modo diferente é demarcado, inclusive, por alianças. A Bíblia está repleta de alianças, nós vamos falar sobre isso. Pactos que Deus, então, fez com o seu povo. Os irmãos já devem ter ouvido falar sobre a aliança abraâmica algumas vezes. Pronto, a aliança abraâmica é uma destas alianças que Deus fez com Abraão, com muitas repercussões, não só para o povo que descenderia de Abraão, de maneira direta ali, a sua própria prole, mas também com implicações para os gentios, como nós iremos perceber, aqueles que não são judeus. Existem outras alianças. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, da nova aliança. Todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós dizemos, este é o cálice do quê? Da nova aliança. Todas as vezes isso acontece, certo? Mas o que significa isto? Porque eu sei o que é a ceia do Senhor, a sua representatividade, os seus símbolos, mas por que Paulo, em 1 Coríntios, faz questão de dizer que este cálice é o cálice da nova aliança? Aquele sangue representado ali é o sangue que sela a nova aliança. O que ele quer dizer com isso? Então tem bastante profundidade nisso. Então a maneira de Deus agir nos períodos históricos está relacionado diretamente com as alianças feitas por Deus. A própria palavra grega, que é traduzida aí como dispensação, é esta palavrinha aqui, oikonomia. Então, essa palavra aqui, oikos é casa, nomos, regra, lei. Então, oikonomos é a maneira de você gerir uma casa, a maneira de você administrar uma casa, uma despensa. É isso que significa. Daí vem a palavra por português economia, do curso de economia, que está lidando diretamente com entradas, saídas, finanças, juros. Então, isso tem a ver com esse contexto aqui. Esta palavra oikonomos é a palavra que aparece em várias passagens e ela traduz a palavra dispensação. Vamos ver aí alguns textos. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 17. Se o faço de livre vontade, tenho galardão.
Mas, se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Olha a palavra aparecendo aí. O mordomo, o cuidador, aquele que então administra a casa, aquele que tem certas ordens e que precisa cumprir essas ordens. Aí aparece a palavra oikonomos. Efésios capítulo 1, versículo 10. De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Veja aí a palavra aparecendo, né? Na dispensação da plenitude dos tempos. Olha aí a palavra. É justamente desta palavra que aparece nas Escrituras que vai surgir um sistema interpretativo chamado de dispensacionalismo. Desta palavrinha que aparece dispensação aí. Veja o capítulo 3, versículo 2 de Efésios. Se é que tendes ouvido a respeito da... O que é que tem aí na sua Bíblia? Da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Olha a palavra aparecendo aí, ó. Mais uma vez, dispensação. Essa palavra aparece diversas vezes. Paulo está dizendo que o evangelho que ele prega é a respeito desta dispensação da graça que foi confiada a ele. Então, aí nós precisaríamos entender que dispensação é essa da graça que ele está mencionando. Então, estamos vendo aqui alguns textos. Colossenses 1, versículo 25. Da qual me tornei ministro, de acordo com a... O que diz na sua Bíblia? Dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, perceba que a palavra dispensação é uma palavra bíblica. Você não encontra nas Escrituras dispensacionalismo, mas você encontra a palavra dispensação diversas vezes. Se você tiver alguma pergunta para fazer, você anota. Depois da apresentação, eu vou abrir para os irmãos que querem tirar dúvidas, aí a gente conversa sobre isso aí. É sempre importante você trazer papel e caneta para os cultos, para as aulas, para que você possa anotar perguntas, dúvidas e também aquilo que você achar valioso nas apresentações. Então, quando a gente fala do dispensacionalismo, o dispensacionalismo ele está lidando diretamente com estas passagens que falam da dispensação da plenitude, da dispensação da graça, da dispensação concedida por Deus no mistério do Evangelho e assim por diante. Esse livro aqui, ó, Dispensacionalismo, livro do Charles Hayre. Esse livro todo batista regular deveria ler. Então, se você nunca leu esse livro aí, ele é base na construção da identidade dispensacionalista. Então, é um livro que foi publicado pela Editora Batista Regular. Não foi por acaso que foi publicado pela Editora Batista Regular, porque isso tem a ver com
a nossa identidade batista regular. Então, as nossas editoras têm buscado publicar material que tem a ver com aquilo que nós cremos, com o fortalecimento das bases teológicas que temos. E este livro é um livro importante. Aí, se você não conhece, nunca tinha ouvido falar sobre esse material, ele é muito valioso. O Charles Hayre, ele tem, inclusive, um livro de teologia chamado Teologia Básica, traduzida para o português. Essa teologia básica do Charles Hayre, ela também deveria estar dentre os livros que a gente tem na nossa biblioteca, como batistas regulares. Por quê? Porque é com base na interpretação dos textos que eu retiro agora as minhas doutrinas. Então, esse material do Charles Hayre é um material muito importante para nós batistas regulares. Eu vou ensinar doutrinas, eu queria aprender um pouco mais sobre as doutrinas, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, soteriologia, a doutrina da salvação, e eu gostaria de um livro que ele defendesse aquilo que eu creio. Pronto, então você tem que ir em busca de materiais neste sentido. Esse material da teologia básica do Hayre é um livro muito importante para todo crente aí ler. Se você tem mais de 10 anos de crente batista regular, nunca leu o livro Teologia Básica do Charles Hayre, você está em déficit com a sua teologia. Quando chegar na porta dos céus, Pedro vai perguntar: leu a Teologia Básica do Hayre? Não, vai perguntar isso não. Então, o dispensacionalista propõe ver o mundo como oikos, como uma casa. Que essa casa, o mundo, a criação, é, no final das contas, administrada por quem? Por Deus. Deus é o grande responsável por sua criação. Ele é o criador e o mantenedor de todas as coisas. Mas ele usa mediação. Então, ele usa o próprio homem, como nós iremos ver, para que haja governo, para que haja seu reino neste mundo. Então, nós estamos falando desta casa de Deus, administrada por Deus, e Deus está dispensando ou administrando seus assuntos de acordo com a sua própria vontade, em vários estágios da revelação na passagem do tempo. Deixa eu dizer algo importante para você. Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos aprender a respeitar as dispensações. O que é isso? Se você não respeita as mudanças de economia, as mudanças de Deus lidar com o seu povo, você certamente vai fazer confusão na sua leitura. Deixe-me dar um exemplo bem básico da confusão. Quando nós estamos relacionando Antigo Testamento com o Novo Testamento, a palavra testamento é a palavra aliança. Então nós temos uma antiga aliança, que seria a aliança mosaica feita com Moisés no Sinai, a partir da lei que Deus entregou para governar o seu povo. Essa seria a antiga aliança. E nós vamos ter uma nova aliança. Antiga aliança, Antigo Testamento. É por isso que a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Esse termo, Antigo Testamento e Novo Testamento, tem a ver com os pactos. Tem a ver com as alianças. O Antigo Testamento, ele está relacionado diretamente com o pacto que Deus fez no Sinai, com Moisés, para administrar o seu povo como nação, a nação de Israel. Quando você chega no Novo Testamento, na nova aliança,
Então você vai ter uma administração mudada, diferente. É por isso que nós não sacrificamos mais cordeiros nos nossos dias. A maneira de Deus se relacionar com o seu povo mudou ou não mudou? Mudou. Nós não sacrificamos mais cordeiros. Por quê? Porque na plenitude dos tempos Jesus chegou e com a chegada de Jesus Cristo, ele então é identificado como um cordeiro pleno e perfeito que tira o pecado do mundo sem nenhuma outra necessidade de qualquer sacrifício. Então a forma de Deus se relacionar com o seu povo mudou. Nós estamos falando apenas de Antigo Testamento e Novo Testamento. Se eu não entendo isso, o que é que eu faço? Eu começo a pegar várias passagens do Antigo Testamento e tentar jogar na vida da nova dispensação. Eu não respeito aquela economia, uma economia que terminou. Por exemplo, a lei mosaica. A lei mosaica, ela está restrita à antiga aliança. Nós não vivemos mais debaixo da lei mosaica. Nós temos, por trás de toda a lei bíblica, nós temos o legislador e o seu caráter. Então, se Deus é aquele quem instituiu a lei, certamente, por ter um caráter santo, nós temos como tirar lições e princípios de ética, de moralidade, por trás, inclusive, da lei mosaica. Mas isso não significa que nós estamos debaixo daquela lei. Estar debaixo da lei mosaica é estar debaixo de maldição. Nós não estamos mais debaixo da lei mosaica. Por quê? Porque nós vivemos uma nova dispensação. Houve uma mudança de chave. Deus agora se relaciona com o seu povo de uma outra forma. Então é um grande erro nós tentarmos trazer muito daquilo que o Antigo Testamento coloca como restrito aos judeus e tentar viver como igreja. É uma confusão de identidade. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então isto aqui é muito sério, porque existem várias igrejas que não fazem diferença entre Antigo e Novo Testamento e sai pregando e sai citando o texto de todo jeito, e ainda diz assim, não está na Bíblia? Tá. Mas uma é na dispensação antiga e outra é na dispensação nova. E eu preciso aprender a lidar com as dispensações para que eu possa entender o desdobramento, o desenvolvimento do agir de Deus e o que me cabe na atualidade. O que Deus espera de mim nesta dispensação que eu estou vivendo. Então, eu preciso lidar com essas diferenças. Então, tenha muito cuidado. Não é porque está na Bíblia que, de fato, a gente vai ter que viver e estar sob aquela ideia, ou aquele comando, ou aquela lei, aquela prescrição. Eu vou precisar entender isso aqui. Eu vou precisar compreender bem se aquilo que está sendo dito diz respeito à nova dispensação que eu estou vivendo. E aquilo que diz respeito à nova dispensação não estava na dispensação antiga. Jesus Cristo, por exemplo, estava presente no Antigo Testamento? Não. Ele não tinha vindo ainda. João, no Evangelho de João, vai dizer que Jesus Cristo é o Verbo, e em João 1,14 vai dizer que o Verbo se encarnou, tabernaculou, ali na chegada do primeiro século. É ali que você tem o nascimento de Jesus, é ali que nós temos a chegada de Jesus no mundo. Então, quando eu olho para o Antigo Testamento, olho para o povo do Antigo Testamento, eu preciso entender que algumas prescrições dadas para a igreja não têm nada a ver com o Antigo Testamento. Por exemplo, batismo e ceia do Senhor. Nós dizemos, isso são duas ordenanças da igreja. O que isso tem a ver com Israel? No Antigo Testamento, nada. Por quê? Porque faz parte dos estabelecimentos na nova dispensação. Então, é muito importante você começar a tentar perceber
como Deus agiu em cada situação, em cada momento. Não existem apenas duas dispensações, como eu estou mostrando. Estou tentando facilitar e ser didático para vocês. Mas pare para ler as Escrituras e perceber o seguinte: Deus nos trata hoje da mesma maneira que tratou Adão no Éden antes da queda? Não. Então ali era uma dispensação diferente. A maneira de Deus lidar com o seu povo era diferente da maneira que Deus lida com o seu povo em outros contextos. Nós não vivemos no contexto edênico, nós não vivemos ali. Nós vivemos em uma outra dispensação. Então mudou a realidade. E nós estamos falando dos avanços dentro da história sagrada. Então, Deus, ele vai agindo na história com a sua santa providência e ele vai fazendo com que o seu plano avance. E à medida que o plano dele avança, nós temos novas etapas surgindo, novas maneiras de Deus se apresentar, se revelar, se relacionar. Então, nós precisamos compreender exatamente essas dispensações e entender como elas funcionam. O termo dispensacionalismo é um termo que refere-se a um sistema teológico. Ele é retirado da palavra dispensação, mas ele gerou um sistema teológico que explica a Bíblia tendo em vista essas diferentes dispensações dadas sucessivamente ao longo da história. Ou seja, todo dispensacionalista reconhece dispensações ao longo da história. Quantas são essas dispensações? Isso não é tão importante para nós. Isso varia de acordo com os teóricos. Se são 7 dispensações, 9, 2, 4, vai variar, de acordo com a percepção de cada teórico. Mas o fato é que a nossa interpretação ela é condizente com o reconhecimento dessas sucessivas dispensações que foram acontecendo. E é isso que nós chamamos, inclusive, de revelação progressiva. Eu vou falar mais na frente para vocês. A revelação progressiva diz respeito ao avanço das dispensações. Deus agora está agindo de uma outra forma. Deus está agindo de uma outra maneira, com um outro povo, talvez, e esse povo vai ser caracterizado ou descrito. O dispensacionalismo, além de um sistema teológico, ele é o que a gente chama de chave interpretativa. Então, o que é isso, né? O que significa ser uma chave interpretativa? A ideia é a seguinte: os irmãos já perceberam que nós temos muitos textos difíceis na Bíblia. E nós precisamos harmonizar esses textos. E entender a história que esse texto está declarando, revelando, principalmente quando a gente lida com as profecias. Então, como é que isso funciona? Como é que isso acontece? Então, tem uma promessa, quando isso se cumpre, como isso se revela. Então, é como se você tivesse, nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, uma espécie de quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça é harmônico, mas você precisa montar. Você precisa entender qual é a imagem. Todo quebra-cabeça não tem uma imagem? Você olha para uma caixa, na caixa tem a imagem. Quando você vai montar, você reproduz a imagem da caixa. Pronto. A grande pergunta é: qual é a imagem que a gente quer montar? Essa é a grande pergunta. Então, tá lá. Os textos bíblicos de Gênesis a Apocalipse, 66 livros, muitos capítulos, muitas profecias, centenas delas. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente harmoniza? Qual é o quadro que nós estamos querendo criar?
construir ali. Então, dependendo da chave interpretativa, esse quadro pode ter apenas um tema. Então, ele pode ser, por exemplo, o que a Bíblia quer montar de Gênesis a Apocalipse é a história da salvação. Pronto. Um tema só, história da salvação e pronto. E aí você vai vendo a história da salvação acontecendo, né? A criação, a queda, depois a redenção, e você vai vendo isso acontecer. Então, outros grupos vão dizer, opa, este quadro não é meramente a história da salvação. Esse quadro é a promessa do Redentor. É a promessa. É um grupo que tem um termo técnico lá para ele, chamado de epangelia, que ele vai dizer, a maneira de você interpretar a Bíblia é tudo com base em uma promessa. A promessa de Cristo. Ela monta o quadro. Outros grupos vão dizer, não é assim que monta o quadro. Então, cada chave hermenêutica vai montar o quadro, vai olhar para as escrituras e vai dizer como isso se encaixa. E a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar para o quadro montado e a gente vai olhar para a mesa e vai dizer, sobraram algumas peças, montou um quadro, mas sobrou algumas peças. Rapaz, tem algumas peças que não estão encaixando aqui. Pois então tem alguma coisa errada nesse quadro. Porque para montar esse quadro eu deixei vários versículos de fora. Aí vem um outro, monta um outro quadro. Mas quando você olha lá para os encaixes das peças do quebra-cabeça, você diz, rapaz, essa interpretação está forçada. Não dá para aceitar esse negócio, não. Está aqui, o texto é tão claro, como é que essa pessoa está interpretando dessa maneira? Ela está interpretando dessa maneira porque ela está tentando encaixar e montar um quadro no final. Então, é essa tentativa aqui que nós estamos fazendo, pensar o quadro. Então, qual seria o quadro bíblico? A pergunta que nós fazemos para o batista regular, né? Qual é o quadro bíblico que o dispensacionalismo quer montar? Sem isso, você não tem como interpretar a Bíblia de uma maneira correta. Onde é que você quer chegar lendo a Bíblia? Eu não sei, pastor. Estou lendo aqui e pronto. E eu vou lendo para onde Deus me levar. Pronto. Isso não é a leitura de um dispensacionalista. Não é. Saiba logo disso. A leitura de um dispensacionalista tem começo, meio e fim. Tem lógica, tem propósito. A maneira que eu leio Gênesis, leio o Êxodo, a maneira que eu chego nos Salmos, a maneira que eu avanço para o Novo Testamento, é toda uma maneira lógica. O que acontece entre os batistas regulares? Por não entender isso, eles vão pegando ideias de vários grupos diferentes, escutam um grupo lá que acha legal, um pastor interessante, e vai montando um quadro dele mesmo. Daqui a pouco, você não é mais batista regular. Por quê? Porque você abre mão do dispensacionalismo. Sem você saber, porque você nem sabia o que era dispensacionalismo, você nem sabia onde você queria chegar na sua leitura bíblica, você nem sabe qual é o quadro que você quer montar com as escrituras. Então, a gente não pode ler a Bíblia simplesmente ao acaso. Não, estou lendo a Bíblia aqui simplesmente para me alimentar espiritualmente. Lógico que a Bíblia alimenta espiritualmente. Mas ela foi dada com um propósito. Ela foi dada, meus irmãos, para montar um cenário, um quadro para a gente. E eu preciso entender esse quadro. É disso que nós estamos falando aqui. Então, desde a Reforma Protestante, os sistemas teológicos evangélicos têm oferecido aí esses entendimentos dos propósitos de Deus. Há tentativas de estabelecer este quadro para nós. Há uma tentativa de fazer com que a gente leia as Escrituras de uma determinada maneira, de uma determinada forma. A teologia da aliança, o dispensacionalismo e o mais recente pactualismo progressivo têm apresentado suas perspectivas sobre o que Deus está realizando na história.
Então, quando eu falo de teologia da aliança, pactualismo progressivo, dispensacionalismo, eu estou falando de 3 estruturas diferentes. 3 formas diferentes de interpretar a Bíblia. Você vai fazer uma visita numa igreja presbiteriana. Você senta, faz a visita, escuta a pregação. Então, se você entende o quadro, se você entende o que significa teologia da aliança, teologia pactual, que é a teologia dos reformados, dos presbiterianos, você já sabe onde o pastor vai chegar, você já sabe. Porque ele vai montar um cenário, ele vai montar um quadro. Então, todas as vezes que eu posso pegar qualquer livro de presbiteriano, eu já sei onde é que ele vai. Então, qualquer comentário de qualquer livro da Bíblia, eu sei o que é que ele vai fazer. Porque eu conheço o quadro dele. Eu sei que ele se coloca debaixo de uma estrutura e tradição interpretativa. Ah, eu vou escutar nomes no Brasil como Augusto Nicodemos. Pastor, eu gosto tanto das mensagens do Hernandes Dias Lopes. Gosto tanto de algumas mensagens do Paulo Júnior e outros pastores. Não tem problema de você gostar, são homens de Deus. Você só tem que entender que o quadro que ele monta é diferente do quadro que você monta. Se você não entender isso, aí tem um problema muito sério. Ele está pregando de modo intencional. Eu prego de modo intencional. Eu sou batista regular dispensacionalista. Então, as minhas pregações, elas estão debaixo de uma tradição hermenêutica que eu creio. Então, nesse sentido, quem conhece o quadro entende quando um pastor batista regular está fugindo do quadro. Então, a gente não vai aplaudir certas pregações, não. A gente vai escutar certas coisas e vai dizer, opa, isso aqui está esquisito com o quadro, com o propósito. Então, veja como o que eu estou dizendo é relevante, é importante para quebrar um pouco da sua ingenuidade. Aquilo que eu disse. O propósito aqui não é doutrina básica, pessoal. O propósito aqui é avançar um pouquinho mesmo. Então, eu vou ler o livro de Samuel, né? E eu vejo lá a história de Davi e Golias, por exemplo. Aí eu sou professor do departamento infantil ou mesmo um pregador da igreja. E aí você vai ouvir certas mensagens puramente morais, às vezes retiradas dessas passagens. Davi venceu Golias, venceu o gigante. E aí tem livros, Vença os Gigantes da Sua Vida, como título de livros. E aí vem para o púlpito, pega a história de Davi, conta a história, monta o cenário e depois é tudo a respeito de vencer a ansiedade, de vencer a depressão e não sei o quê. Ai, meu Deus do céu. E os crentes aplaudindo isso, meu amigo. E os crentes batistas regular, olhando para isso e dizendo, eita, que mensagem, eu nunca ouvi isso do meu pastor e nunca vai ouvir. Que eu não fiquei doido ainda. Então, esse tipo de malabarismo que é feito nas interpretações, a gente precisa aprender a identificar. Propósito do livro de Ruth. Propósito do livro de Ruth não é simplesmente uma mulher exemplar para as outras mulheres. Para com isso, meu amigo. Esté. Esté é mulher exemplar para as outras mulheres. Vamos estudar Esté na sociedade feminina? Esse é o propósito de Deus ter dado o livro de Esté. Estudar Esté na sociedade feminina. Você acredita nisso mesmo? E Esté monta o quadro. Existe um quadro de Gênesis, Apocalipse. A minha pergunta diante de cada livro da Bíblia é, preste atenção, como este livro contribui com o quadro geral? Como? O livro não é uma entidade nele mesmo. O livro foi dado dentro do quebra-cabeça.
ele vai contribuir de alguma forma com o propósito geral de Deus. Como? E quando a gente começa a se perguntar assim, eu começo a olhar para o livro de uma outra forma. Eu começo a olhar para o livro, quando eu entendo qual é o quadro, eu olho para o livro e já faço a pergunta. Opa, eu vou ler o livro, mas eu já vou ler observando aqui como esse livro contribui com o que a gente chama de metanarrativa das Escrituras, com essa linha que foi solta lá no carretel em Gênesis e só vai parar de ser puxada em Apocalipse. E isso envolve Ruth, e envolve o livro de Jonas, e envolve o livro de Esther. Está tudo lá. Então não foi dado. Envolve Cantares, por exemplo. De que maneira Cantares contribui com este plano aqui. E aí, se eu não tiver um plano, um quadro, um cenário no quebra-cabeça que caiba Cantares, é um problema. Por quê? Porque eu vou ter que começar a forçar a barra com Cantares, entendeu? Ele tem que encaixar no meu quadro. Se tudo na Bíblia é salvação, 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 se todo o propósito é a história da salvação, onde é que eu encaixo Cantares? Certamente é Deus, Jeová, com amor com Israel. Aí eu vou ter que alegorizar Sunamita e Salomão. Eu vou ter que dizer que Salomão é ali Jeová, o exemplo de Jeová. E a Sunamita é o exemplo da mulher que é descrita como Israel. E eu vou ter que fazer esse tipo de malabarismo para encaixar no meu quadro. Certo, mas é isso mesmo o texto? O texto não é uma celebração do amor? O texto não está trabalhando outra coisa? E eu preciso de um quadro que caiba a celebração do amor, que caiba isso aqui. O dispensacionalismo, ele quer te proporcionar isso. Um quadro em que todos os textos se encaixem. Eu vou ler os textos bíblicos. Rapaz, onde se encaixa Levítico nesse quadro? Onde se encaixa? Em que dispensação? Como contribui para o plano de Deus? É disso que nós estamos falando e pensando. Está percebendo a importância do que eu estou dizendo? Está percebendo a relevância do que eu estou te falando? Então, a gente não lê um livro da Bíblia e a gente simplesmente vai lá e faz uma exposição sem entender o quadro geral. O que acontece? A gente aceita quando isso é feito por um leigo. Então, o pastor adoeceu, aí vem um irmão pregar no lugar do pastor. Certo, o irmão que ou ele não está numa boa igreja que está trazendo instrução, ou ele nunca fez seminário, ele não tem como entender isso, ele não tem como entender o quadro. Então ele não vai levar isso em consideração. Ele vai trazer apenas aplicações práticas, uma coisa mais direta ali. Mas ele não entende como se encaixa Mateus no quadro, ele não entende. Como se encaixa Atos no quadro, ele não tem essa perícia para saber isso aqui. E é por isso que ele está correndo o risco de falar aquilo que não deve. Porque ele não entende o quadro, ele não sabe. Quando eu sei os meus limites, não facilita? Rapaz, eu sei os limites. Então eu posso ir até aqui, o quadro vai até aqui, monta isso aqui. Então isso ajuda muito a todos nós. Ajuda a pastores, é isso que a gente faz no seminário, preparando os líderes para que eles entendam seus limites, entendam as estruturas interpretativas, e isso também precisa ser feito com a igreja precisa entender isso. Os professores de escola bíblica dominical, professor de departamento infantil, precisa entender para não ir para escola bíblica ou para o culto infantil apenas com aplicações que são meras histórias ilustrativas ou morais sobre a Arca de Noé, os bichinhos da Arca de Noé. Vamos pintar os bichinhos da Arca de Noé. Tudo bem, pode pintar, não tem problema nenhum. Pinta aí com Faber-Castell, sem problema. A questão é, o que é que isso contribui com o quadro geral? O que é que aquela história dos bichinhos contribui com o quadro geral? Se não sabe disso, você vai apenas estar entretendo as crianças, não está ensinando o verdadeiro evangelho para a criança.
não está ensinando teologia para as crianças. Essa criança cresce, vai para uma sala de adolescentes. Se os professores dos adolescentes não souberem isso, ela também não vai aprender a ler. Ela vai crescer, vai para os jovens. Se os líderes de jovens também não souber, ela não aprende, aí ela se desvia. Lógico, ela não tem teologia. Ela passou a vida inteira na igreja, mas ela não tem teologia. Ela não consegue fazer as ligações. Ah, meu filho está desde o berçário. Certo, mas está ensinando o quê? O que é que está sendo ensinado na igreja? É o quadro? Está sendo montado um quadro? Ela sabe, se eu pegar o seu filho adolescente, jovem, se eu pegar a sua criança, ela vai saber o quadro, ou pelo menos parte do quadro, ela vai entender isso. Ela passa um semestre ou um trimestre no departamento infantil. Os pais deveriam conversar com a criança e não estar satisfeito em ela contar a história, não. Qual foi a historinha de hoje? Aí a criança, foi isso. É, beleza. Mas não é isso que a gente quer saber. A gente quer saber como é que ela está encaixando aquela história no evangelho, no quadro geral. Como é que ela está encaixando isso? Como é que ela está montando isso? Se não, é um monte de ensinamento solto e ela não consegue montar nada e essa teologia não encanta ninguém. Pelo contrário, espanta. Esses sistemas concordam em muitas coisas, os sistemas são diferentes, mas há muita concordância em interpretações textuais, incluindo, por exemplo, a Trindade. Esses sistemas entendem a Trindade, a autoridade das Escrituras, a pessoa e obra de Cristo, como uma pessoa é salva, elementos cruciais da teologia, e esses sistemas interpretativos concordam com isso. Mas há também discordâncias em questões chaves, como, por exemplo, o reino, o que é o reino, como o reino se manifesta, há discordância nas alianças, quantas seriam as alianças, qual é a função das alianças e dos pactos na Bíblia. Não é por acaso que existe um sistema interpretativo chamado teologia do pacto, porque eles dão uma ênfase diferenciada nos pactos. E aí a gente precisaria perguntar, que pactos? Como é isso? Onde estão esses pactos? E assim por diante. Então, a interpretação do que é o povo de Deus. Então, Deus tem um povo. Deus tem mais de um povo. O povo de Deus é constituído como? É diferente no Novo Testamento, no Antigo Testamento. O relacionamento entre a Antiga Aliança, o Antigo Testamento e a Nova Aliança, o Novo Testamento, tudo isso aqui tem divergências. Divergências eclesiásticas, há divergências, por exemplo, no tipo de batismo que nós fazemos. Você percebe que quem está dentro da estrutura pactual batiza criança. Ele tem uma estrutura de interpretação que cabe o batismo infantil. O dispensacionalista já não faz isso. Entende, isso não faz parte da nossa dispensação. Isso não faz sentido para nós, o batismo infantil e coisas assim. Então, quando você olha, tem diferenças sérias, tem diferenças importantes. Eu gosto de dizer que quando a gente fala da escatologia, das coisas que estão por vir, né, das últimas coisas, eschatos, eschaton. Então, nós temos muitas divergências, muitas. É muito diferente a maneira de interpretar. Diz, pastor, mas isso não importa. Não importa. Sabe o que você está dizendo? Você está dizendo que não importa como você interpreta Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Zacarias, Mateus, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Hebreus, Apocalipse. Você está dizendo, nada disso importa. É mesmo, meu irmão? Nada disso é relevante para você? Porque há divergências em todas essas interpretações e textos. Como isso não é importante para você? Como isso não faz diferença para você? Quando esses sistemas discordam,
O motivo geralmente envolve diferentes suposições sobre os propósitos de Deus na história e crenças de interpretação na Bíblia. Então, o propósito de Deus na história, a construção do mapa, do quadro, há divergências nisso. E as crenças de interpretação da Bíblia. Então, nós divergimos na forma de interpretar. Aí você pergunta assim, por que eu interpreto de um jeito e o meu amigo presbiteriano interpreta de outro? Por quê? Não é uma pergunta importante? Porque senão a gente fica só discutindo. A gente não chega em lugar nenhum. Você tem a sua interpretação, eu tenho a minha e acabou-se. A gente tem que aprofundar mais. A gente tem que saber, o que é que leva essa pessoa a interpretar desse jeito? Tem alguma coisa por trás, tanto do batista dispensacionalista, quanto do presbiteriano, do pactualista. Se eles abrirem mão da interpretação de alguns textos, eles deixam de ser pactualistas. Simplesmente. Então não é uma discussão bobinha sobre um texto. Não é. Se eu abrir mão dessa interpretação de um texto aqui, acabou-se. Ou eu me torno um pactualista incoerente, ou eu não sou mais pactualista. Acabou-se. Da mesma maneira, batista regular, da mesma maneira. Se a gente abre mão de determinados preceitos e interpretações, textos bíblicos, acabou. Não tem mais o que fazer. Ou eu vivo uma grande incoerência na minha teologia, ou eu deixei de ser dispensacionalista. É bem mais do que pequenas discordâncias. Você tem que entender isso. Sobre um versículo da Bíblia aqui e ali. Como muitas vezes é apresentado. Não tem quase nada de mudança. Nada. Leia Gênesis com um presbiteriano. Leia. Gênesis. Começa a Bíblia, Gênesis. Aí você diz, pronto, vou ler com ele. Pronto. Você vai ver que já você não vai discordar de um bocado de coisa. Logo no começo. Olha, lê os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Só isso. Me explica a teologia dos 3 primeiros capítulos. Pronto, ele já vai dizer assim, a árvore da vida é um sacramento. Você diz, peraí, meu amigo, vai devagar aí. Porque é o pacto das obras. Eita, meu amigo. Você não tô vendo isso aqui não, mas tá aí. Você diz, rapaz. Aí a gente já começa a ter arrepios. Aí você vai para Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse. Você chega em Apocalipse, acabou-se. Aí é que interpreta tudo diferente mesmo. Então é do começo ao fim, meu amigo. As interpretações diferentes. Nós somos irmãos em Cristo. Porque nós temos o mesmo Jesus, concordamos que a salvação é da mesma maneira, pela fé e não por obras. Então a identidade do Deus é a mesma, a Santíssima Trindade. Os elementos principais são mantidos, mas a leitura da Bíblia é completamente diferente de um lado e de outro. Aqui, eu estou citando só 2 escolas, mas tem várias escolas. Se você vai, por exemplo, você conhece algum amigo ou tem algum irmão nas igrejas luteranas, pronto, já é outra forma de interpretar a Bíblia, já é uma outra escola, já é uma outra estrutura interpretativa lá, um outro arranjo para se interpretar os textos bíblicos. Então, há essa diversidade grande e a gente precisa conhecer isso aqui. Esses sistemas têm desacordos estruturais. Eles têm ênfases diferentes, pontos de partidas diferentes, diferentes suposições sobre os propósitos de Deus e diferentes crenças de interpretação da Bíblia hermenêutica, como nós vamos ver. Então, conhecer esses princípios de interpretação, ou do meu próprio sistema e tradição interpretativa, vai nos ajudar a entender a Bíblia como um todo, vai nos ajudar a amarrar toda a Escritura e perceber quando alguém está usando a Bíblia completamente fora daquilo que seria razoável. O dispensacionalista é, sobretudo, o dispensacionalismo, uma maneira de ler a Bíblia que pode ser apoiada pela própria Bíblia. Então, o propósito
É olhar para a Bíblia e dizer, olha, está aqui. E eu retirei isso da Bíblia. Então, não é uma imposição de pressupostos sobre o texto. A ideia é a Bíblia que me ensinou a interpretar a Bíblia. É isso que o dispensacionalista diz. Ele diz, eu só falo de dispensação porque a Bíblia fala de dispensação. Senão, era uma invenção minha. Então, a Bíblia fala disso, eu estou tentando entender e arranjar tudo isso aí. Nem todos os cristãos leem a Bíblia dessa forma, de uma maneira dispensacionalista. Todos, entretanto, leem, interpretam a Bíblia com um conjunto de preconceitos e através de uma tradição interpretativa. Todo mundo está dentro de uma tradição interpretativa. Todo mundo. Então não existe essa ideia de uma completa autonomia de interpretação. Não existe, porque nós somos influenciados. Nós aprendemos de alguém. Nós aprendemos em algum contexto. E nesse sentido, existe, por mais que a gente não saiba, essas escolas aqui por trás, essas estruturas por trás, como eu coloco aqui, esses preconceitos aqui não no mau sentido, de um conceito anterior. Então, existe por trás pressupostos que vão me obrigar a fazer certo tipo de interpretação. O dispensacionalismo é uma espécie de lente que a gente coloca, uma espécie de óculos interpretativo, mas derivado da própria Bíblia. Então, vamos tentar explicar e mostrar isso para os irmãos entenderem. Então, em Efésios 3, você pode acompanhar, Paulo vai introduzir o seu ministério para os gentios com um lembrete sobre a mordomia, em Efésios 3, versículo de número 2, que ele vai chamar de mordomia da graça de Deus. E veja aí, Efésios capítulo 3, versículo de número 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada a vós outros. Então ele está dizendo que ele recebeu, foi dada a ele esse ministério da dispensação da graça. Ele recebeu esta revelação. Essa mordomia do evangelho, veja aí o versículo de número 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. Ministro do quê? Da revelação. Revelação de quê? Da dispensação da graça de Deus. Para eu entender a teologia de Paulo, eu preciso entender o que ele quer dizer com essas ideias de dispensação da graça de Deus, o que ele está querendo dizer que ele recebeu ali. Qual é essa revelação que ele recebeu ali? Foi dada a ele, então, esta revelação para que ele pudesse pregar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Veja aí o versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. Que graça? De pregar ao gentio o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele não menciona aqui insondáveis riquezas de Cristo por acaso. Os irmãos lembram que lá em 1 Coríntios, ele vai fazer uma comparação entre os sábios deste mundo e os sábios segundo Deus? Então, eles vai falar dos fortes, dos fracos, dizendo que Deus escolheu os fracos, nos escolheu. O que ele está trabalhando em 1 Coríntios 1 e 2, eu quero que você leve para casa esse exercício. Você vai ler 1 Coríntios 1 e 2, percebendo o que eu vou dizer agora, buscando perceber isso. Paulo está ali tratando deste mistério das insondáveis, como ele menciona aqui no versículo de número 8, riquezas de Cristo. Está falando disso.
E ele está dizendo, ninguém conhecerá este mistério se Deus não revelar. Lembra que Paulo era um judeu? Paulo era um judeu, perseguidor da igreja. De repente, Paulo passa a ser o grande evangelista dos gentios. O que aconteceu com Paulo não foi só uma conversão, não. Foi muito mais do que uma conversão. Paulo foi escolhido para receber uma revelação diferente. Que revelação diferente é essa? A revelação das insondáveis riquezas de Cristo, que tinha como propósito alcançar os gentios. Então, Paulo vai ensinar algo para os judeus e para os gentios que nem ele tinha compreendido até que ele recebeu a revelação. Você vai ver isso aí em 1 Coríntios, lá nos capítulos 1 e 2. Se você já deve ter visto aquele texto lá, se não me engano, do capítulo 2, que diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Lembra do texto? Nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado. Certo. Esse texto aí é sobre o quê? Esse texto é sobre o quê? Vamos lá procurar esse texto? Pode dizer. Paraíso, certo. Vamos lá. Vai lá para o texto. Primeiro Coríntios capítulo 2. Eu vou ler com vocês aí o capítulo 2, destacando aqui algumas coisas para você entender o versículo, certo? Olha aí, ó. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, perceba aí qual era a ênfase da pregação de Paulo. O Jesus crucificado. Continue. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, olha, preste atenção, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, sabedoria de Deus em mistério. Preste atenção no texto. Outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Esse versículo está falando de quê? O texto trata sobre diretamente a conversão dos gentios? Olha aí o que o texto diz. Falamos a sabedoria de Deus, fica no texto. Entende o texto dentro do contexto. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Essa sabedoria em mistério estava oculta anteriormente. Ele diz, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ele está falando de quê? O que é esta sabedoria de Deus em mistério, que estava oculto antes, e que Paulo diz, agora é isso que eu falo. Paula? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Exato. O Jesus crucificado não era imaginado. Lembra que eles esperavam um Messias? Mas como era o Messias que eles esperavam? Um rei. Era isso, por isso os judeus não aceitaram. Paulo está dizendo, eu estou trazendo para vocês um evangelho, que não é um evangelho
que vai encantar vocês, sabedoria humana, poder humano, que é o que eles esperavam da pregação do rei. Não, eu vou trazer para vocês a essência do evangelho. Qual é? Jesus Cristo crucificado, e é ele que é suficiente para a salvação de vocês. É ele. Ele está dizendo, essa é a essência do evangelho, é isso que eu prego. Esse era o mistério que estava oculto. Então, o Jesus que viria, que nós chamamos do servo sofredor do Antigo Testamento. Isso estava oculto, certo? Continue o texto. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Está ficando claro o texto? Continue. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está falando de quê? Jesus Cristo crucificado. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, o mistério do evangelho do Jesus Cristo crucificado não tinha sido revelado outrora. Eu estou trazendo esta revelação. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Eu estou trazendo isso. Isso é o mistério. Isso não tem nada a ver com o céu. Esse texto não tem nada a ver com o estado eterno. O mistério que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram é Jesus. O Jesus crucificado. Este é o mistério do texto. Veja que ele continua dizendo, ó, versículo 10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Está falando de quê? Da salvação em Cristo Jesus. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Ele volta de novo para aquele que ele começou dizendo, ó. Mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E aí ele vai falar do homem natural, que não entende as coisas do Espírito. Então, Paulo está falando para a gente, em Efésios, a respeito desta mordomia. Ele é esse despenseiro que recebeu este evangelho, o evangelho do Cristo crucificado, para que ele pudesse revelar isso para os judeus. E ele chama isso de quê? Além de mistério, ele chama isso de dispensação da graça de Deus. É a dispensação de Deus. Ele está dizendo, eu vou revelar a vocês a dispensação da graça de Deus. Eu estou incumbido disso. Essa dispensação da graça de Deus estava por séculos escondida. Vai para Efésios, volta lá. Você acabou de ver em Coríntios. Agora vai para Efésios 3:9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Paulo está falando, eu sou o pregador, o despenseiro do mistério, da dispensação do mistério. Veja que agora ele junta as duas coisas, né? Ele falou do mistério e estava falando da dispensação da graça. E agora ele fala da dispensação do mistério. Ele junta as duas coisas. E ele está dizendo, eu fui incumbido de falar da dispensação do mistério que outrora estava oculto. Então ele diz, essa é a minha incumbência. Agora foi revelado. Veja o versículo 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha que texto belíssimo que ele está dizendo. Estava oculto
não apenas aos olhos do povo de Deus no Antigo Testamento. Os próprios principados e potestades não entendiam o plano de Deus. Mas agora, em Cristo, a multiforme graça de Deus se manifesta para os principados e potestades. Eles estão entendendo o resultado da cruz. Lembra que Satanás vai tentar, com todas as suas forças, primeiro evitar que Jesus Cristo vá para a cruz, depois que ele vá para a cruz de uma vez. Pronto, qual é o resultado daquilo? A igreja. Judeus e gentios. Os gentios vão ser salvos a partir desta pregação do ministério de Paulo. O que está sendo dito aqui, meus irmãos, é que, ó, escuta aqui que eu vou te dizer. Nem respira agora, escuta. A igreja é a multiforme graça de Deus revelada e presente nesse século para os demônios. Os demônios olham para a igreja e o que eles veem? A multiforme graça de Deus. Nós somos um estandarte, uma vitrine do Senhor neste mundo. Enquanto existir igreja verdadeira, nós estamos manifestando a multiforme graça de Deus, que só existe por conta do evangelho do Cristo crucificado, do servo sofredor, que veio do ministério apostólico, veio através dos apóstolos e, especificamente, os gentios, através do ministério do apóstolo Paulo. Estão acompanhando o raciocínio? Estão comigo aí? Continuemos, acabou não. O conteúdo dessa mudança dispensacional, veja que Paulo está dizendo, outrora eles não sabiam disso. Mas agora existe a dispensação do mistério, da graça. Mudou alguma coisa? Você acha que mudou alguma coisa ou não? Mudou, Paulo está dizendo, eu recebi do Espírito Santo uma mensagem que antes ninguém tinha, que antes ninguém sabia, eu recebi isso, e esse é o evangelho que eu prego para a salvação dos gentios. Isto é uma mudança, por isso que Paulo chama isso de dispensação. Estão entendendo isso aqui? Ele chama isso de uma oikonomos. É uma maneira nova de Deus administrar o seu povo, a inclusão dos gentios, que até o momento não existia. Não existia judeu e gentio em pé de igualdade formando uma instituição. O que existia era a nação de Israel, como povo de Deus, sendo agente missionário para os demais povos, mas este povo, ele não se juntava aos judeus. Tanto que no próprio templo você tinha um átrio externo, que era o máximo que os gentios poderiam chegar ali, aqueles que estavam próximos do templo dos judeus. Então o conteúdo dessa mudança dispensacional é explicado em Efésios 2, com a obra de Cristo em sua encarnação, morte e ressurreição. Veja aí Efésios 2, nesse texto Paulo expressa o contraste entre Israel e os gentios. Efésios 2, versículos 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, veja aí, o que significa outrora? Antes, veja que tem uma mudança com os gentios. Ele está falando para os gentios, dizendo, lembrem que antes, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam incircuncisos na carne, por mãos humanas. Circuncisos na carne por mãos humanas. Versículo 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mudou a maneira de Deus se relacionar com os gentios ou não? Mudou.
claramente, outrora, era de uma outra forma. Lembrem-se de como era. Lembre-se do passado. Lembre-se de como as coisas aconteciam. Esse estado de desesperança, estado de impiedade, não significa que os gentios foram incapazes de experimentar bênçãos da aliança prometida a Israel. A gente vai falar sobre isso. Muitos gentios fizeram. Significa que, normativamente, os gentios receberiam as bênçãos de Deus junto com Israel, tornando-se parte da nação de Israel. Para receber qualquer bênção antes, eles precisavam ser prosélitos, se tornar judeu, fazer parte da nação, para que eles fossem abençoados. As coisas são diferentes para judeus e gentios depois da vinda de Cristo. Paulo continua, olha, veja aí versículos 13 a 15 de Efésios 2. Mas agora, olha o contraste, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, pois Ele mesmo é a nossa paz, que fez de ambos os grupos um, e derrubou a barreira, a parede divisória de separação, abolindo em sua carne a inimizade, que é a lei dos mandamentos. Que o texto nos diz que havia uma parede de separação, ele está falando do templo, do átrio dos gentios. Ele estava dizendo, no santuário, gentios ficavam no átrio mais externo, separados por uma parede dos judeus, do povo do Senhor. Era o máximo que os prosélitos podiam chegar. O que está sendo dito agora é, a parede de separação do templo caiu, foi derrubada, não existe mais. Agora se trata do mesmo povo. Gentios e judeus fazem parte agora do povo de Deus, dessa nova instituição que nasce a partir do mistério do Cristo crucificado. Não mais separados pela circuncisão, porque a lei foi abolida. Veja aí o que é dito no final do versículo 15, ó, na parte A. Ele vai dizer, abolindo em sua carne a inimizade, que é o quê? A lei dos mandamentos. Então ele está falando da lei mosaica. Jesus Cristo, ele está carregando na cruz todos os pecados que a lei nos condenava. O propósito da lei não era salvar. O propósito da lei era mostrar os nossos pecados e nos levar até Jesus Cristo. Nesse sentido aqui, quando Jesus Cristo ele é crucificado, então ele está dizendo que agora não existe mais barreira de separação entre judeus e gentio, e você vai ter a abolição em sua carne da inimizade, que é a lei dos mandamentos. Versículo 19 a 22. Capítulo 2 de Efésios. Assim, pois, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, a mensagem dos apóstolos e profetas. Os irmãos lembram, eu preguei isso recentemente na escola bíblica dominical. Lembra dos textos das chaves? Lembra de Mateus 16, do diálogo de Jesus com Pedro, quando Jesus pergunta para Pedro, né, a respeito da sua identidade, o que estão dizendo a respeito da minha identidade? Aí há todo aquele diálogo com os apóstolos, e Pedro vai dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é realmente o Messias. Qual foi a resposta de Jesus para Pedro? O que Jesus disse para Pedro? Bem-aventurado, Pedro, não foi carne e sangue que tu revelaram. O que é que Jesus está dizendo para Pedro? Jesus está dizendo para Pedro que assim como foi revelado para Paulo a identidade do Messias, foi revelado para Pedro a identidade do Messias. Pedro entendeu a identidade do Messias. Quando ele diz, tu és o Filho de Deus, ele diz, muito bem. Isso não vem de você. Isso foi revelado para você.
e ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? A identidade de Jesus, o evangelho que Paulo prega, o evangelho que Pedro prega. Quem é Jesus? Então, Jesus, escândalo para os judeus, lembra disso lá em 1 Coríntios? Então, é nesse sentido que era a identidade de Jesus que escandalizava. Era crer nesse Jesus, e é esse evangelho. Ninguém aceitaria, nenhum judeu aceitaria Jesus Cristo se não houvesse essa revelação. Então, houve a revelação para Pedro, ele entendeu e é dito: pronto, agora os apóstolos têm a incumbência de edificar, lançar o fundamento com base, então, na identidade de Jesus. Por isso que ele diz, que edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Qual era a mensagem dos apóstolos? Jesus Cristo crucificado. Essa era a mensagem de Paulo, essa era a mensagem de todos os apóstolos, essa é a base para a existência de uma igreja. A igreja só existe por causa da mensagem de Jesus. A igreja não existe por causa de mensagem terapêutica e de bem-estar para ninguém. Isso aí é uma clínica psicológica. O papel da igreja é revelar a identidade de Jesus, capaz de salvar judeus e gentios para toda a eternidade. Esta é a função de toda a igreja. Se a gente se perde nisso aqui, a gente tem um problema com a identidade da igreja. A gente não sabe mais qual é o propósito da igreja. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Os apóstolos lançaram a base e a base diz respeito a isso. Continue aqui. Ele diz o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ele diz o quê? Sendo o próprio Cristo Jesus o quê? A pedra angular. Lembra lá de Pedro? Sobre esta pedra edificarei? Ele está dizendo, os apóstolos vão lançar o fundamento. Esse fundamento é com base em quê? Em Jesus, que é a pedra de esquina, a pedra angular, em quem todo edifício, sendo bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. De um povo de Deus, conhecido até o momento como Israel, para um povo de Deus agora composto de pessoas de todas as raças, línguas, tribos, nações. Então, o evento de Cristo, a chegada de Cristo, sua morte, sua ressurreição, resulta em uma mudança de dispensação. Muda a maneira de Deus lidar com o povo. Não é mais restrito a uma nação étnica em Israel. Então agora, Deus está tratando com os gentios, ele incluiu os gentios, é o nascimento da igreja. Já não são práticas como sacrifícios, festivais, circuncisão, restrições alimentares e regulamentos do sábado, lembra lá da lei? O meio de identificar o povo. Era isso que identificava os judeus. O meio pelo qual o seu relacionamento contínuo com Deus estava sendo mediado até aquele momento. Agora, por meio de Cristo, uma nova era chegou, um novo momento chegou. Mas o meio pelo qual as pessoas se juntam à comunidade do povo de Deus agora é pela graça, por meio da fé, como sempre foi, mas não mais tendo a antiga aliança, a lei mosaica e suas prescrições restritas agora ao povo de Israel ou a todo aquele que se juntar a essa nação.